Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu falo sobre a obra Casa de Pensão, do escritor maranhense Aloísio Azevedo. Esta obra pertence ao naturalismo. Dessa forma, apresenta as principais características desse estilo, como a zoomorfização ou animalização dos personagens, o descritivismo, a crítica social, oposição ao romantismo, a preferência por ambientações coletivas. Para compreendermos a obra, é importante prestarmos atenção na caracterização tanto do espaço como das personagens. O protagonista Amâncio, que é um rapaz maranhense que vai para o Rio de Janeiro em busca de um título de doutor. Já temos aqui um pouco desse caráter de Amâncio, que é um jovem que busca não uma aprendizagem significativa para fazer a diferença na sociedade onde vive, mas quer ser homenageado, quer ser aplaudido por um título, algo que era comum na época. Nós temos uma obra aqui do século XIX. Como que se forma o caráter de Amâncio, já que estamos falando de uma obra com influência determinista? Amâncio, desde criança, vivia em um espaço de opressão. O pai era muito rígido, assim como o professor. Vamos observar alguns trechos que exemplificam essa ideia. E Amâncio, com medo da bordoada, fazia-se grave e cada vez ia se tornando mais hipócrita e reservado. Sabia afetar seriedade quando tinha vontade de rir. Sabia mostrar-se alegre quando estava triste, calar-se tendo alguma recriminação a fazer, e na igreja, ao lado da família, sabia fingir que rezava e sabia aguentar por mais de uma hora a máscara de um devoto. A sociedade onde Amâncio estava crescendo o transformava cada dia mais. Temos aqui esse personagem como produto do meio, que não tem controle sobre as suas próprias vontades. Amâncio, nesse espaço rígido, o professor muito autoritário, castigava os seus alunos. O pai de Amâncio tinha o mesmo comportamento. A mãe sempre dava muito afeto a Amâncio, dava dinheiro escondido. Amâncio, que é filho de uma família rica, ele saía no meio da noite para gastar com bebidas, mulheres. Esse é o outro lado da formação de Amâncio. Esse Amâncio vai para o Rio de Janeiro em busca de um título de doutor, porque ele queria status, queria privilégios. No Rio de Janeiro, ele vai para a residência do senhor Campos, um homem de caráter reto, comprometido com a família, acolhe Amâncio com muito carinho e ele passa um tempo nessa casa de Campos, mas ele queria aproveitar o Rio de Janeiro, ele queria diversão. E ele sai da casa de Campos e passa a viver na pensão do senhor Coqueiro. Ele conhece esse homem em um almoço, ele encontra um amigo também maranhense, o Paiva, que se aproxima de Amâncio porque percebe que ele tem dinheiro. Personagens que vão se aproximar de Amâncio por interesse. Então, Coqueiro é um desses personagens. Como se dá a formação de Coqueiro, chamado na infância de Janjão pelo pai? O pai, também muito rígido, brigava com o filho porque queria que ele agisse como adulto. Desde criança comprou uma arma para o filho, primeiro uma arma de brinquedo e depois uma arma que era carregada com pólvora. Assim ele aprendeu a atirar e, de certa forma, atendia às vontades do pai por medo. É nesse espaço que cresce Coqueiro. Vamos ver aqui como é o narrador, esse narrador onisciente que ora detalha por meio de descrições, ora insinua. Vamos ver como ele nos apresenta o personagem Coqueiro. Coqueiro estudava-o de socapa, a seguir-lhe os gestos, a fariscar-lhe as intenções. Dos quatro, era o único que não estava tonto, seus olhos pequenos
e de cor duvidosa conservavam a mesma penetração, a mesma fixidez incisiva de ave de rapina. Sua boca estreita, bem guarnecida e quase sem lábios, tinha o mesmo riso arqueado, mal seguro e frio de quem escuta e observa. Ele é chamado aqui de ave de rapina. Comparado a uma ave de rapina, nós temos aqui a animalização ou zoomorfização. Esse aqui é o momento em que Coqueiro encontra Amâncio e eles almoçam juntos. É o momento das apresentações e o narrador já nos apresenta esse personagem que, diferente dos outros que estavam bebendo, ele não ingeriu nenhuma bebida alcoólica, ele precisava ficar ali atento, observando. E ele observa que Amâncio tem dinheiro, né? Como ele diz, Amâncio é um grande achado. E ele fala com a sua esposa, a Madame Brizard, com quem ele tem um casamento como uma espécie de negócio, diferente do romantismo, que havia um casamento por amor. Aqui nós temos um casamento como um negócio. Eles veem em Amâncio uma ótima oportunidade para viver bem, para ter ascensão social. De que forma isso aconteceria? Eles planejam um casamento entre Amelinha e Amâncio. Amélia, que foi criada, assim como João Coqueiro, em uma casa de pensão. Como essa personagem é apresentada ao leitor? Para Amâncio, ela se apresenta como uma moça ingênua, que espera um casamento, está ali reservada no seu lugar, e a família a orienta a mostrar-se dessa forma. Mas Amélia não é nada disso. Veja como o narrador nos apresenta essa personagem. Graças ao meio em que se desenvolveu, sabia perfeitamente o que era pão e o que era queijo. Se a supunham uma toleirona, enganavam-se. Ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha. Ele já a devia conhecer melhor, pelo menos já devia saber que aquela que ali estava era incapaz de cair em qualquer asneira. Aquela não dava ponto sem nó. Amélia não é essa mocinha inocente que está ali esperando um casamento por amor. Amélia espera um homem para casar, sim, mas alguém que possa lhe dar condições sociais elevadas. Amélia quer dinheiro, Amélia quer poder também. E eles entram em um acordo, ela, o irmão João Coqueiro e a esposa de João Coqueiro, a Madame Brizard. Qual é o acordo? Amélia deveria seduzir Amâncio. De que forma isso ocorreria? Amâncio é convidado a viver na pensão de João Coqueiro. A partir daí, ele será totalmente bajulado por esses três. E Amélia vai se insinuando devagar, fingindo inocência, até conquistar Amâncio. Depois de conquistar Amâncio, temos aqui todo um conflito que se instala. Amâncio é acusado de seduzi-la. Este romance foi baseado em uma questão real, a questão Capistrano. Então, nós temos aqui todas as semelhanças entre essa questão que ocorreu no século XIX e o romance Casa de Pensão. E vejam só o que acontece. Amâncio deseja depois voltar para o Maranhão, porque o pai falece, ele precisa ver a mãe, e ele pensa também na herança que ele vai receber. Quando ele decide voltar, Amélia e o irmão preparam uma armadilha para ele, e ele não consegue voltar. Depois disso, eles formalizam uma denúncia, o irmão formaliza a denúncia, e Amâncio será preso. Antes de Amâncio ser preso, Amélia encontra uma carta que Amâncio estava escrevendo para a esposa de Campos, Campos que o acolheu em sua residência e mostrou-se um grande amigo. É traído por Amâncio. Amâncio tenta seduzir a sua esposa e escreve uma carta para ela. Queria que ela se declarasse para ele, que ela assumisse que gostaria de ficar com ele também. E ela fazia um certo joguinho, não se entregava, mas dava uma certa esperança para Amâncio.
Amélia encontra essa carta, esconde e usa na hora certa. Ela encontra essa carta, entrega ao irmão e depois da prisão de Amâncio, ele entrega essa carta para Campos. João Coqueiro sabia que Campos estava tentando ajudar Amâncio para tirá-lo da prisão. Quando Campos recebe essa carta, fica enfurecido e abandona Amâncio na prisão. João Coqueiro procura um advogado para tentar incriminar Amâncio. Ele não se conforma de ter perdido a oportunidade de ascensão social. Ele está muito revoltado e encontra esse advogado, senhor Teles. Como é que é apresentado o senhor Teles? Como uma raposa velha. Vamos analisar o trecho. Teles era um advogado velho, muito respeitado no fórum, não pelo caráter que o não mostrava nunca, nem pela sua ciência que a não tinha, nem tampouco pelos seus cabelos brancos, que a estes nem ele próprio respeitava, invertendo-lhes a cor, mas sim pela sua proverbial sagacidade, pelas suas manhas de chicanista, pela sua terrível figura de raposa velha, pelos seus olhinhos irrequietos e matreiros, pelo seu nariz a bico de pássaro e pela sua boca sem lábios, de onde a palavra saía seca e penetrante como uma bala. E esse advogado, nada comprometido com a ética, ele é chamado de raposa velha, ganhava muitas causas, mas não por meios lícitos. Observe que Teles também aqui é comparado a animal. Logo, nós temos mais uma vez a animalização ou zoomorfização, como ocorre em vários momentos desta obra. Teles perde a causa mesmo depois de João Coqueiro ter comprado várias testemunhas para mentir no dia do julgamento. E quando Amâncio sai da prisão, ele é aclamado pela população, pelos jovens da faculdade, amigos dele. Coqueiro passa a ser mal visto na sociedade, isso causa uma grande revolta nesse personagem. Ele não se conforma em perder a causa, ele não se conforma em não ter casado a irmã com um homem rico. Então ele pega uma arma e sai, vai ao hotel onde ele estava hospedado, entra no quarto e atira em Amâncio. Amâncio morre na mesma hora. Depois que Amâncio está morto, a mãe vem para o Rio de Janeiro em busca do filho. Ela precisa ter notícias do filho. E quando ela chega ao Rio, ela vê a notícia em um jornal do jovem Amâncio que havia sido assassinado. Nós temos aqui um desfecho trágico. Essa obra traz vários temas que continuam atuais, como a hipocrisia humana, o jogo de interesses, o casamento por conveniência, a desigualdade social, a violência, o desejo de status, de prestígio, como, por exemplo, o personagem João Coqueiro, Amélia, Madame Brizard e o próprio Amâncio. Na pensão de João Coqueiro, havia personagens de diferentes classes sociais. Enquanto eles bajulavam Amâncio por ter dinheiro e prestígio, eles abandonavam os outros hóspedes. Havia um hóspede que estava muito doente e que ninguém dava atenção a ele. Nessa pensão, João Coqueiro havia falado que era uma pensão de família, de respeito, que Amâncio não podia levar mulheres para lá, mas ele, no meio da noite, saía, tinha encontros, mesmo sendo um homem casado. Obrigada por assistir até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.